Irmãos, vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 20 e 21. É quase uma continuação da mensagem anterior, embora Paulo vá aprofundando no que ele tem a dizer aqui. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 20 e 21. Os dois últimos versículos do capítulo 5. O título da pregação é Missão em Terra Estranha. Missão em Terra Estranha. Então, diz assim, segundo aos Coríntios 5 e 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo me ajude na transmissão desta palavra e ajude a cada um que vai ouvi-la. Dá-nos sabedoria para entender um pouco do que está escrito aqui, porque não há inteligência humana que consiga alcançar tudo. Mas pelo menos nos dá alegria de entender um pouquinho e nos alegrar com isto e aplicar nas nossas vidas. Ser com pessoas sem Cristo que porventura aqui estejam, tem misericórdia delas e as leva para o reino do Filho do Teu amor. Em nome dele, Cristo, que te peço e te agradeço. Amém. Na última pregação dos dois versículos anteriores, nós comentamos que Deus tomou a iniciativa de propor aos homens a reconciliação através do sangue de Cristo. Falamos muito sobre a questão de reconciliação. Sangue de Cristo este que limpa os pecados daquele que crer nele. Então, esse aí não tem mais os seus próprios pecados imputados contra si, conforme já explicamos também, estão livres. Deus propõe a reconciliação não imputando aos homens, propondo não imputar aos homens os seus pecados, desde que aceitem o sangue de Cristo sobre a própria alma. Comentei que uma notícia assim tão espetacular precisaria ser divulgada no mundo inteiro e que Deus então entregou aos próprios crentes o ministério da reconciliação, de maneira mais primária, entregou aos pregadores, aos pastores, aos apóstolos desde o começo, como era o caso de Paulo, mas de lá para cá, aos pastores e pregadores, expositores da palavra e a todos os crentes, podemos dizer isto. Paulo agora dá um passo mais à frente, quando diz no versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. E ele então entra com este termo muito rico, embaixador, que é uma posição distinta, nobre, uma grande honra para nós recebermos este título, não é nem o título, é a missão que dá jus ao título, embaixador. Nós não somos apenas anunciadores do Evangelho, como que contratados para um certo serviço de anúncio, como você quer, uma empresa quer um anúncio no rádio ou na televisão, paga, e o locutor é pago para isso, e ele diz o que o outro que está pagando quer que diga, e faz a entonação que ele quer que faça, bota uma música no fundo do jeito que o que está pagando quer, uma coisa comercial, fria, anuncia a loja do outro, o negócio do outro, ou a candidatura política do outro, porque está sendo pago para aquilo.
não é o nosso caso. Porque pessoas que fazem assim não tem nada a ver com aquilo que está anunciando. É uma coisa estranha a elas. Mas quando nós pregamos o Evangelho, convidando alguém para o reino de Cristo, nós estamos falando quanto a esse reino do nosso próprio país. Venha para o reino de Cristo, que aliás é o reino a que eu pertenço. Então não é uma coisa estranha a você. Vá para o reino de Cristo. Mas por que você está me sugerindo isso? Porque eu tenho essa missão aqui na terra, e eu não sei nem por que não, mas ele mandou, é Deus que manda, então eu estou dizendo, vá para lá, para o reino de Cristo. E o que você conhece desse reino? Nada, não tenho nada a ver com isso. Não é assim. Vá para o reino para onde eu já fui, a qual eu já pertenço. Então deve ser uma coisa quente. É muito esquisito um crente falar o Evangelho de uma maneira fria, como se não tivesse nada a ver com isto. Somos embaixadores em nome de Cristo, representantes de Cristo, no sentido de que estamos fazendo algo que Ele quis que fizéssemos. Alguns interpretam como no lugar de Cristo, outros interpretam em benefício de Cristo, ou de acordo com os interesses de Cristo. Tanto uma como a outra tem todo o sentido e são verdades, embora a expressão lá no original caiba tanto uma coisa como a outra. Ou no lugar dele, como ele próprio anunciou aqui o Evangelho, ele não está mais aqui pessoalmente, está no céu e nos mandou no lugar dele, embaixadores em nome dele. Uma verdade muito enfatizada na Bíblia é que o povo de Deus é peregrino nesta terra, ou seja, não pertence a esta terra. É muito enfatizado isso nas Escrituras. E eu vou dar uma ênfase boa a isto aqui agora, porque eu gostaria de incutir mais ainda na mente, no coração dos irmãos, esta verdade. E faz muito bem a nós lembrar disto, que nós não somos daqui. No sentido geral, todo ser humano é peregrino nesta terra, pensando bem, porque é mortal e vai embora, não vai ficar aqui. A Bíblia, aliás, diz que é como uma névoa, ou como uma flor, ou como uma planta qualquer, que hoje está bonitinha, verdinha, amanhã já morreu. A Bíblia fala muito nisso. Isso serve para todo mundo, a vida de todo mundo aqui é muito fugaz. Mas quem não tem Cristo, além de ser estrangeiro na terra, é estranho ao próprio Deus, que criou a terra, e não queremos falar desse tipo agora. Esse tipo de estrangeiro, de peregrino, é peregrino, mas vai para um lugar muito longe de Deus. Então, o que a Bíblia enfatiza de uma maneira especial, gostosa, é a peregrinação do crente, do fiel a Deus, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, porque ele é peregrino aqui, só que quando a vida aqui acabar, ele não vai para perdição eterna, ele não vai para mais longe de Deus do que já está hoje. Não, não. O gostoso da peregrinação do crente, do fiel a Deus, é que ele vai para a casa do próprio Deus que criou tudo. Então é outra forma, é muitíssimo mais, não há comparação de mais gostoso avaliar ou pensar ou se lembrar do fato de que nossa passagem aqui é rápida e nós estamos destinados a um outro lugar. E passamos a fazer parte deste outro lugar. Em algum momento da nossa vida aqui nesta terra, algo aconteceu conosco que nos fez passar a pertencer ao reino de Deus, que é exatamente a conversão a Cristo, aquele que está em Cristo, a nova criatura. Acabamos de comentar isto. Então, ele olha agora para frente da sua própria vida e vê o céu, não mais o inferno, não mais a perdição. No Novo Testamento, então, fica claro que o céu tornou-se a nossa pátria por causa de Cristo. Eu quero ler algumas passagens, só algumas passagens. Filipenses 3:20.
O Novo Testamento já dava claramente a ideia de peregrinação, de peregrino, mas eu não vou ler aqui. Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus. Veja como aí faz sentido a ideia do embaixador. Embaixador é alguém que representa o seu país num lugar estranho, no estrangeiro. Então, quando Paulo diz que nós somos embaixadores, fica implícito que nós não somos pertencentes a esta terra. Assim, não seríamos embaixadores de um outro reino aqui. Quando alguém diz que é embaixador da Alemanha, aqui no Brasil, você não pergunta assim: ah, você nasceu aonde aqui no Brasil? Não, eu não nasci no Brasil. É óbvio, porque ele é alemão, para poder representar a Alemanha aqui nesta terra, ou seja, neste país que é o Brasil. Então é implícito. Só o nome de embaixador já deixa claro: eu não sou daqui. Mas agora vem o próprio Paulo mesmo, e numa outra carta agora aos Filipenses, ele diz de uma maneira explícita, não mais implícita: pois a nossa pátria está nos céus. Mais claro do que isso, não dá. De onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo. E a passagem continua, mas quero enfatizar este aspecto, de que somos de outro reino. Hebreus 11, 13 a 16, famoso capítulo dos heróis da fé, falando dos patriarcas, aqui o autor, depois de falar de Abraão, de Isaac, Jacó, Sara e tal, no versículo 13, do capítulo 11 de Hebreus, ok? Estou em Hebreus 11, diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Falando aqui de Abraão, já tinha uma noção clara de que as promessas que Deus fez a ele de uma terra e de bênçãos e tudo, a terra envolvia aqui no próprio mundo, no caso de Israel, bênçãos no próprio mundo, mas na realidade mesmo, isso era muito pequeno. Isso era uma parte mais imediatista da promessa e mais pobre da promessa, porque as promessas mesmo, a riqueza das promessas de Deus, já Abraão, a riqueza era olhando para frente, era uma pátria no céu, era uma permanência no céu com Deus, eram bênçãos lá no céu, muito maiores do que aqui na terra. Então, havia bênçãos aqui na terra, e as promessas tinham a ver, como já falei, com coisas da terra, mas de uma maneira pequena. E esse texto esclarece isso. Morreram na fé sem ter obtido as promessas. Mas Deus não disse que ia levar Abraão para outra terra, e ele não levou. Abraão não morreu na terra prometida. Como é que ele não obteve a promessa? Porque não era aquilo a promessa última, ou a mais importante de Deus. Vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Não estou em casa, estou requieto aqui, não estou no meu lugar. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, agora está falando mais de Abraão, teria oportunidade de voltar. Eu queria na terra de onde eu fazia parte, da Caldeia, eu quero voltar para lá. Não era nada disso. Então, quando Abraão dizia que não tinha uma terra definitiva, não é porque ele disse: eu sou estrangeiro aqui, porque eu venho lá da Caldeia, e o meu lugar lá, eu vou voltar para lá, porque a minha pátria é lá. Não! E o autor aqui já vai dizer: não é nada disso. Nem Caldeia
e nem terra prometida para Abraão. Terra prometida no mundo, mas uma terra prometida lá no céu. Se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. E o termo superior dá a ideia exatamente do que eu estou falando, do contraste de uma coisa mais rica e outra mais pobre, uma melhor e outra não tão boa, no caso as coisas da terra aqui, mas outras superiores, melhores, que são as coisas do alto. Aspiram a pátria superior, isto é, celestial. Essa frase aqui é belíssima, por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Passe a página, se for o caso, mas vamos a Hebreus 12, versículos 21 em diante. Ele descreve de uma maneira aqui um tanto quanto profunda e com termos que precisariam explicações mais detalhadas, que eu não vou dar. Eu só quero panoramicamente mostrar a vocês como está longe essa ideia de que aqui é o nosso lugar, e como não tem a menor justificativa nós nos agarrarmos às coisas daqui. Até nos envergonha ler uma passagem dessa, pelo que a gente costuma se grudar com o mundo. Hebreus 12, 21 em diante diz: na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Ele está falando aqui da ocasião em que Deus apareceu no monte, logo antes de dar as leis, em que houve trovão e houve terremoto e fogo na montanha, e quem pisasse ali, até animal, seria morto. Deus mandou colocar uma fronteira ali, e foi algo apavorante. Várias partes do Novo Testamento falam do que aconteceu ali, foi algo pesadíssimo. A presença de Deus ali naquele monte em que Moisés subiu, o sol, depois voltou, depois foi com outros, depois voltou. Ele foi várias vezes ao monte conversar com Deus, recebeu a primeira pedra, primeiro pá de pedras, quebrou as pedras, voltou. Então, o assunto aqui é este. Era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas fica para trás agora aquilo que passou com Moisés, e o autor se dirige aos crentes do Novo Testamento, agora falando de Cristo. Mas tendes chegado ao monte Sião, não aquele monte lá em Israel, que houve todo aquele espetáculo terrível e tal, não, ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo. Olha os termos: monte, cidade, falando de um local, de uma terra, não mais no sentido terreno, né? Mas, como aqui diz, celestial. A Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Note tudo isso ligado com a expressão tendes chegado no começo do versículo 22, ou seja, vocês estão agora numa outra situação. E a igreja dos primogênitos arrolados antes disso, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, descrevendo toda uma cena celestial, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, velha, a de Moisés era a velha aliança, da nova aliança, e ao sangue da aspersão, não mais o sangue de bodes, de touros e de ovelhas, mas o sangue de Cristo, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então o autor faz um contraste de que Moisés estava naquele contexto, na lei, com um monte ali e tudo, mas nós estamos numa outra realidade. Mas nós estamos ou não estamos? Porque nós estamos aqui na terra, vivendo. Se quiser pegar um avião, vamos lá a Israel, vamos ver o monte lá. E como é que nós estamos na Assembleia Universal dos Crentes, Jerusalém Celestial? Porque nós já pertencemos a tudo isto.
ainda não fomos lá fisicamente, que ainda estamos no período de vida nesta terra, mas já pertencemos a tudo isto lá. Ele fala do tempo como estivesse acontecendo hoje, nós já somos de lá. Você já pertence a Jerusalém celestial. Pedro, passagem clássica, conhecidíssima, capítulo 2, versículo 11, diz claramente, 1 Pedro 2 e 11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abter das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, e continua a passagem, mas também de uma maneira explícita o aspecto da nossa peregrinação. Em Apocalipse, capítulo 10, versículos 27, Apocalipse, capítulo 21, capítulo de 10, versículo de 10 a 27. Mas eu quero, então, repetindo, Apocalipse 21. Penúltimo versículo da Bíblia, capítulo da Bíblia, Apocalipse 21, de 10 em diante, é muito bonito, falando da Nova Jerusalém. E me transportou em espírito, João falando aqui na sua visão, até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Agora está falando de uma cidade celestial, a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor é semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estava sobre este os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Media também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Linguagem altamente metafórica, difícil, mas eu quero deixar só a descrição como um todo para vocês, para nós. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Tudo isso João viu, e a maneira de descrever foi assim. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, com vidro transparente. João estava desesperado atrás de palavras para descrever a beleza do que ele estava vendo. Nela não vi santuário. Que pena. Não é que pena, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Quer dizer, não precisa de santuário, porque ele é o próprio Deus que está lá, e Cristo ao lado dele. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada, o Cordeiro é Cristo. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nunca nela jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, você já pertence a esta cidade, que você não entende bem a descrição, não saberia explicar muitos detalhes, nem eu, nem ninguém,
mas é absolutamente real, fato, tudo isto. Então tem todo o sentido você lembrar-se de: eu pertenço a uma cidade absolutamente bela, maravilhosa, espetacular, onde o próprio Jesus Cristo está lá. O próprio Deus está lá. Eu faço parte desta cidade. Então aqui eu sou um peregrino, um estrangeiro. E o que eu tenho a fazer aqui? Quero ir embora. Momento. Tem sentido você querer ir embora. Paulo também queria. Mas eu tenho uma missão a cumprir aqui. Eu tenho uma missão a cumprir aqui. Eu sou embaixador em nome de Cristo. Então é válido que eu queira ir embora, mas não de uma maneira obsessiva a ponto de desprezar ou deixar em segundo plano a sua obrigação de embaixador em nome de Cristo. Voltando então ao texto, como se Deus exortasse por nosso intermédio, voltando a 2 Coríntios 5:20, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Na pregação passada, eu falei uma frase que tinha uma sutileza muito grande e eu acho muito improvável que alguém se lembre. Realmente era sutil. Eu falei que o ministério da reconciliação começa com a exposição do plano da salvação. A palavra começa não está lá por acaso. Mas por que então que eu coloquei que ela começa com a exposição do plano da salvação? O ministério da reconciliação não é a própria exposição do plano da salvação? Uma coisa não já é a outra? Não, porque expor o evangelho não é tudo, é só o começo do real ministério da reconciliação. Além de expor, tem que exortar o ouvinte. Isso é fundamental. Exortar aqui é a velha palavra que eu já falei várias vezes, acho que dezenas, se não mais de 100 vezes, o verbo parakaleo, no grego, que é chamar para o lado. Kaleo é chamar para, é ao lado de. Chamar para o lado de. Essa palavra é muito utilizada na Bíblia. O Espírito Santo é chamado de Paráclito, ou seja, o Consolador ou o Confortador, porque esta palavra aqui, que literalmente significa chamar para perto, ela abre um leque. Quando se pergunta assim, chamar para perto para quê? Para ter uma conversa, para exortar, para aconselhar, para confortar. Então, na realidade, o propósito dessa conversa é que vai definir, de fato, essa chamada para perto. Mas o verbo é esse. Então, quando você vê esse verbo aqui na Bíblia, pense em ou exortar, ou consolar, ou solicitar, encorajar, confortar, ensinar. Como eu falei, é um leque amplo. A pessoa chama o outro de lado para fazer alguma atividade desta junto ao outro. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Você, em nome de Cristo, com a autoridade de Deus, baseada nas Escrituras, você, ao expor, você parakaleo o que está ouvindo, você exorta, você aconselha, você apela, você ensina. Muito diferente do que uma aula de álgebra fria, em que o professor simplesmente transmite um ensino técnico e nada mais. Então, o Evangelho, já fiz uma figura há pouco tempo, comparando que não é como um locutor que fala mecanicamente algo para o qual ele foi pago.
Vou dar agora uma segunda figura, então, que é esta aqui, das próprias Escrituras. Expor o Evangelho não é só falar de Jesus Cristo de uma maneira fria ou não envolvida pessoalmente, mas você fala com o outro, exorta o outro, aconselha o outro. É importantíssimo vir junto com a exposição do Evangelho no Ministério da Reconciliação, isto, o encorajar. E observe, tem a origem, essa exortação, ou consolo, ou conselho, ou conforto, tem origem no próprio Deus. Nós somos um mero porta-voz. A rigor, o embaixador não fala por si próprio. Interessante isto. O embaixador não chega diante do dirigente do país onde ele está representando o seu país e diz assim, olha, é o seguinte, eu acho que devia ser assim, 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 lá no meu país, e vai ser demitido no dia seguinte. Porque ele tem que expressar e falar de acordo com a orientação do governo dele, que o enviou. Ele não fala o que ele pensa de uma maneira pessoal, nem as ideias, nem as opiniões dele. Ele tem uma missão de representar o outro. Na realidade, é o governo que o mandou, que está falando através daquele embaixador. É exatamente o que Paulo diz, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Você é um porta-voz de Deus. As palavras são nossas, mas a mensagem, a doutrina, o plano da salvação, o convite, tudo tem origem em Deus. Duas consequências disto. Primeira, o tamanho da responsabilidade quando o crente prega o Evangelho. Já imaginaram isto? Deus olhando e dizer, ele ou ela está falando em meu nome. Quando, não é nem falando, é exortando, que é mais forte, repetindo lá. Está exortando, está apelando ao pecador em meu nome. É o próprio Deus. Não é que você assume uma divindade ou coisa assim, claro que não. Mas a sua responsabilidade é altíssima. Altíssima. É melhor não pregar o Evangelho do que pregar um Evangelho errado. Melhor ficar calado. Então, quando você falar o Evangelho, veja o que você está dizendo. Ah, pastor, o senhor agora está desanimando a igreja a falar o Evangelho. Não, eu estou animando a igreja a aprender mais o Evangelho, a aprender mais doutrina, a ouvir mais pregações, a ler mais as Escrituras, mais livros consistentes, que ensinam as coisas de Deus. Eu estou animando a igreja a isto, não é a falar menos. Claro que não. Mas é ficar mais habilitados a exortar em nome de Deus, como embaixador de Cristo neste mundo. Então, é uma responsabilidade imensa. E essa responsabilidade não termina, penso eu, quando você fica conhecendo as coisas básicas do Evangelho. Você não vai dizer tolice, você já conhece razoavelmente bem as doutrinas fundamentais do Evangelho. Ok. Mas você vai ficar só nas coisas fundamentais? Você não quer ser um embaixador de mais qualidade e entender um pouco mais as coisas do reino que você representa aqui, para falar com mais profundidade dos interesses do rei? Você sabia que há embaixadores que se destacam na diplomacia e embaixadores que são medíocres? E há aqueles embaixadores que recebem missões espinhosíssimas em tempos de guerra, em tempos de revolução, em tempos de desassossego entre nações, em tempos de política externa complicada,
e são enviados os melhores para representar o país nos grandes centros do mundo, para falar diretamente com os governantes mais importantes do mundo. E há aqueles embaixadores que são mandados para países que a gente não conhece, nem que tem, não sabe nem o nome, não sabe nem que tinha no mapa. Com certeza, um embaixador de alta qualidade, rapidamente ele vai ser destacado para missões mais complexas, porque conhecem bem a sua missão, conhecem bem o seu país, estão afinados com o seu país. O quanto você conhece de Cristo para falar para as pessoas em nome de Deus e exortar essas pessoas, apelar para que cheguem a Cristo, conversar de uma maneira mais profunda com quem está angustiado, cheio de perguntas existenciais, alguém até mesmo muito culto, mas que quer descer um pouco mais fundo nas coisas da vida, nas coisas existenciais. Ah, não, pastor, eu só sei João 3,16. Graças a Deus você sabe João 3,16, ótimo. E eu espero que você saiba fazer uma exposição bem profunda de João 3,16, que não é tão fácil, o próprio João 3,16 não é tão fácil, não. Então, o que eu quero é fazer um desafio para cada irmão ou irmã que tenha condições, ou crie condições, no caso de tempo. Inteligência é diferente, mas essas coisas não estão muito ligadas com a inteligência de QI, não, são muito ligadas com a inteligência espiritual, no sentido de conhecer mais a Deus, de ter intimidade mais com Deus. Então, se dedique a esse tipo de atividade com mais afinco. Tanto crente fazendo coisas sem grande importância, envolvendo tempo precioso, envolvendo uma cabeça preciosa, uma mente preciosa, uma alma preciosa, em coisas daqui, não falo nem das pecaminosas, mas algumas necessárias certamente, mas será que na medida em que esses crentes se entregam a essas coisas, talvez não, talvez muito menos seria plenamente satisfatório, reservando mais tempo, mais cabeça, mais alma, mais coração. Eu quero estudar as coisas do meu reino. Eu quero conhecer melhor o meu rei, para poder falar dele com mais propriedade, não só porque eu decorei vários versículos da Bíblia, ou eu sei alguma coisinha aí e tal, não, é porque eu conheço, é de coração mesmo, conheço por experiência, por conhecimento, por estudo e por viver, e estudar, e orar, e meditar. Fica o desafio, a responsabilidade de quem exorta em nome de Deus. E a segunda consequência, claro, é o outro lado da moeda, é o peso sobre os ombros de quem ouve. Quem ouve o Evangelho. Vários personagens bíblicos colocaram esse peso sobre os ouvintes. Um rápido passeio. Josué, no famoso versículo Josué 24 e 15. Eu vou chegar rápido lá, se você vai demorar, então você pode apenas ouvir, ok? Que eu quero me apressar um pouquinho. Josué 24 e 15 diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Isso aqui foi 1400 anos antes de Cristo, Josué entrando na terra prometida. Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus cuja terra habitais. Escolha aí, os deuses de uma terra ou os deuses da outra. Mas Josué, você está dando duas opções péssimas. Ou os deuses de uma terra ou os deuses de outra terra, são deuses falsos. Ora, foi uma maneira retórica, genial, de Josué balançá-los, porque ele começou dizendo: se vos parece mal servir ao Senhor, você não quer servir ao Senhor Deus de Israel, não? Então escolha aí o Deus que você quer servir, é o que ele quer dizer, tanto faz, escolha
o rei A, B, C, D, não presta nenhum deles mesmo. E ele complementa imediatamente: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas vocês resolvam. Então ele deixou o peso de quem ouviu. Elias, lá nos famosos profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, já cheguei lá, diz assim: então Elias, deixa que eu leio só. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, ele com centenas de profetas falsos ao lado dele, o rei Acabe ao lado dele, e ele falando com o povo: até quando cocheareis ou mancareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Resolvam, é Deus ou é Baal, o Deus falso. É interessante que é como Paulo diz lá. Então nós estamos apelando em nome de Deus, que vocês se reconciliem, como ele vai já fazer mais à frente. Ezequiel faz também o mesmo apelo, mas eu vou pular. Jesus, João 6,67, o próprio Jesus lança esse apelo também, e várias vezes, eu vou ler só uma vez, vou dizer só um exemplo. João 6,67. Vamos para o 66, João 6,66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Momento difícil para o ministério de Jesus, um ponto aqui até humilhante, num certo sentido. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? É uma pergunta forte. Resolvam. Vamos lá. Resolvam. Fiquem à vontade. Muitos me abandonaram. Vocês querem também se retirar? Podem ir. Resolvam. Aí Pedro veio com aquela resposta bonita que eu não vou tratar aqui, mas o peso da responsabilidade de quem ouviu o apelo, a exortação do Evangelho. E é exatamente o que Paulo faz. Paulo entra aqui no coro, Paulo entra na fila aqui, entra no grupo de apelar também em nome de Cristo, pois ele conclui o que ele vinha dizendo, que era embaixador em nome de Deus e tal, Deus falando por intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ele se desincumbe da sua responsabilidade, fazendo um apelo belíssimo aos seus leitores e a qualquer pessoa em geral, creio eu. Aqui uma pequena discussão, se ele estava apelando para os leitores de Corinto, os crentes, ou apelando para todos, inclusive os não crentes, e eu sou da opinião que ele aqui, como embaixador em nome de Cristo, ele quase que esquece o pequeno grupo da igreja lá, e a carta está dirigindo para ele, e ele alarga que vos reconcilieis com Deus, quer dizer, qualquer pessoa, qualquer ser humano de Corinto ou não, se reconcilie com Deus. Já me reconciliei, ótimo, amém, mas o que você não se reconciliou, se reconcilie. Então eu vejo aqui pessoalmente o apóstolo Paulo, o evangelista Paulo, lançando um apelo geral: se reconcilie com Deus. E ele apresenta as credenciais de embaixador em nome de Cristo. Ele repete a expressão, já tinha usado uma vez, ele repete, em nome de Cristo, pois. Então, ao recusar o evangelho, o pecador não está recusando ou aceitando um pedido ou um apelo pessoal do pregador. Mas quando recusa ou aceita um apelo, uma exortação do evangelho, o ouvinte está aceitando ou recusando o apelo ou convite do próprio Deus.
em Cristo. É importante deixar isso claro. Versículo 21. Teve um estudioso das Escrituras que disse que esse versículo é o mais profundo da Bíblia. Até me admirei. E entendo o que ele disse e posso até concordar. Nunca tinha pensado que seria o número 1. Mas a opinião dele e dá o que pensar mesmo. O 21. 2 Coríntios 5 e 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que por ele ou nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo vinha falando alguns versículos já há um bom tempo da reconciliação que Deus propõe, de tornar-se nova criatura, e quem está em Cristo é nova criatura. Mas por quê que quem está em Cristo é nova criatura? Por quê que em Cristo nossos pecados são perdoados? Deus propõe reconciliação no sangue de Cristo. Mas o que houve? Qual a explicação teológica disto? O que há por trás desta oferta de Deus em Cristo? E é exatamente o que ele faz neste versículo 21. Ele explica a base teológica da reconciliação que Deus propõe através de Cristo. Aquele que não conheceu pecado. Jesus Cristo nunca pecou. Não há dúvida, toda a Escritura atesta isso, é um dos pontos cruciais do Evangelho. Mas ele concordou em carregar sobre si os pecados dos homens. E ele carregou de uma maneira muito intensa e misteriosa para nós, mas houve uma identificação de Jesus Cristo com o pecador muito íntima, muito forte. Isaías, 800 anos antes de Cristo, 53, tocava neste assunto. Nem tocava, ele previa e falava. Isaías 53, capítulo, um dos mais conhecidos das Escrituras. Certamente ele tomou sobre si, estou em 53 e 4, Isaías 53 e 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido. Agora, ferido dos fariseus, ferido por parte de Pilatos, ferido de Herodes, ferido das autoridades religiosas. Vocês podem me dizer de quem é que o Messias, o sofredor, o servo sofredor, Cristo, é chamado de ferido? De Deus. Ferido de Deus. Ele foi ferido por Deus. Ferido de Deus. E oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Traspassado, tudo bem, podemos entender que o aspecto físico das lanças, da cruz e tudo mais, somente da lança que traspassa. Moído pelas nossas iniquidades. Esse moído aqui já não obrigatoriamente reflete algo físico, inclui, é óbvio, mas já começa a aprofundar mais, um moído por dentro. E alguém, quando é moído, ele é moído no exterior, no interior, ele é moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, castigo sofrido da mão de quem? De Pilatos, de Herodes? Não, de Deus. Castigado por Deus.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, os seus sofrimentos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 10, a primeira parte. Todavia ao Senhor agradou o quê? Moê-lo. Eu disse que o moer lá não era obrigatoriamente um moer físico, embora incluísse, mas era um moer mais profundo, um moer que veio do próprio Pai. Não é só as moídas e as feridas e os trespassos da lança e dos espinhos e dos bufetões, mas ele foi moído por isso aí também. Mas esse moído é pequeno comparado pelo moer de Deus. O próprio Deus o fez sofrer as consequências da nossa iniquidade. Ele moeu, e eu não vou nem explicar, agradou moê-lo e tal, porque tem um aspecto da nossa salvação em tudo, mas eu quero só mostrar como isso é forte. Deus castigou, Deus feriu o seu filho. Nunca Deus olhou para um ser humano como quando ele olhou para Jesus Cristo naquela cruz e viu alguém tão desprezível. Absolutamente repugnante aos olhos do Pai. Tão repugnante que Deus não suportou nem olhar, e tirou o olhar dele. Tudo que se pode imaginar de iniquidade, de pecados, de podridões suas, minhas, da raça humana, estava ali sobre Jesus Cristo de uma maneira muito íntima e forte. Isso de uma maneira tão real que causou o repúdio do Pai. E Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele perdeu a comunhão com o Pai naquele momento por causa do pecado com que ele se identificou. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. É curioso que alguns observam assim, ele não diz que ele o fez pecador por nós, no sentido de que ele nunca se tornou inerentemente um pecador. E é uma boa explicação para se dar no momento em que se fala palavras tão duras, tão difíceis até de dizer, de expressar, tristes, mas maravilhosas no sentido que nos causaram a salvação. Mas muitos acham que ele fez pecado por nós, não é ele fez pecador. Seria uma explicação razoável, que eu gosto dessa explicação. É que Jesus não foi feito inerentemente, ele não tornou-se um pecador. Tudo bem, mas eu vou só até aí, porque eu acho que ele foi visto como um pecador, ele foi tratado como um pecador, ele foi considerado como um pecador, tanto que foi ferido, moído e terminou morto e abandonado pelo seu Pai. Então, enquanto nós preservamos a impecabilidade do Senhor Jesus Cristo, inerentemente, ele não teve pecado nenhum, claro, sim, mas de uma maneira que excede o nosso entendimento, ele foi identificado com os nossos pecados. Talvez a expressão ele o fez pecado por nós seja mais forte do que dizer ele se tornou pecador por nós, no sentido de que foi tratado como um pecador, não que ele inerentemente foi pecador. Porque tanto horror, tanto sofrimento, para que
nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja o contraste. Cristo foi feito pecado para que nós pudéssemos ser feitos justiça. Como o nosso pecado foi totalmente jogado sobre Cristo, ele sumiu de cima de nós. Então, judicialmente, Deus não iria cobrar, fazer alguém pagar um pecado, ou um pecado ser pago ou cobrado duas vezes. Então, na hora que Jesus Cristo pagou pelos meus pecados, ele desapareceu, digo eles, os pecados desapareceram de cima de mim. Deus não tem mais base para julgá-los, porque já foram julgados e descarregados sobre o Senhor Jesus Cristo. Mas só o fato do pecado desaparecer de nós não significa que nos tornamos justos diante de Deus. Nós seríamos no máximo pessoas sem pecado e nada mais. Sem pecado. Entenderam isso? Mas vai além dos pecados, os nossos pecados terem sido pagos por Cristo e terem desaparecido. Então, nós fomos feitos justiça de Deus, não uma justiça inerente a nós, mas a justiça dele foi implantada em nós, foi jogada sobre nós. Então, além de nós não termos mais pecados para serem cobrados, porque já foram pagos por Cristo, além disso, um prêmio extra, um presente espetacular, é que a justiça dele foi colocada sobre nós. Então nós fomos considerados justos diante de Deus. É fantástico isso, irmãos. É difícil até a gente imaginar o tamanho desta bênção. A fé em Cristo é aceita por Deus como um ato de obediência nossa. Uma fé que o Espírito Santo nos deu de presente. Tome esta fé. Através desta fé, exerça diante de Deus submissão a Cristo, creia nele, se entregue a ele, e esta fé é aceita por Deus como suficiente para lhe identificar com Cristo, de tal modo que você é considerado alguém justo. Absolutamente espetacular, fantástico. Na próxima pregação nós vamos ver que Paulo repete o apelo dele, no começo do capítulo 6, mas ele muda algumas coisas e introduz um elemento crucial para quem ouve o Evangelho. Eu quero explorar isso depois. Enquanto isto, encerrando, você, meu irmão embaixador, ou minha irmã embaixatriz, todo dia ao acordar, lembre-se, eu sou um estrangeiro nesta terra. Eu apenas represento o reino de Deus aqui. E esse apenas, eu deveria ter tirado a frase, porque é muito grande. Eu preciso ser fiel ao meu rei, Cristo, e agir conforme a política externa, entre aspas, dele, conforme os interesses dele para este mundo, desempenhar o papel que ele quer que eu tenha aqui. E você, amigo, eu me junto a Josué, como já deu o exemplo, a Elias com os profetas lá de Baal, em cima do monte, ao próprio Jesus, a Paulo, eu me junto a eles e apelo a você, usando as mesmas palavras de Paulo, em nome de Cristo, rogo que você se reconcilie com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado pela disposição maravilhosa, corajosíssima de Jesus Cristo de assumir esse papel e ter sido ferido por ti e abandonado por ti, mas passou. E já mesmo ao morrer, ele disse que estava tudo consumado e que nas tuas mãos ele entregava o Espírito dele, a comunhão havia voltado. Então aqueles momentos infinitos passaram
incoerente que isso pareça ser, mas tu estiveste infinitamente longe do teu Filho, depois tu voltaste e nos perdoaste nele e nos fez justos nele. Muito obrigado por esse evangelho espetacular, que nós tenhamos o bom senso, a gratidão, mínima gratidão, para dedicarmos mais tempo, mais mente, mais energia para a nossa função de embaixador, de embaixatriz. E aquele que não tem Cristo, que se reconcilie correndo contigo, correndo, porque não sabem quanto tempo vão ter de vida, e quando passar essa vida, por sua oportunidade da reconciliação que tu tão generosamente propões a qualquer ser humano através de Cristo. Em nome dele nós te pedimos e agradecemos. Amém.